Olá pessoal, eu sou Edna Sampaio e hoje nós estamos inaugurando um programa especial para vocês conhecerem os nossos candidatos e as pessoas que estão aí circulando no meio cultural, no meio político, enfim. Trajetórias de vida. Nosso primeiro episódio, a convidada é mais que especial, é a doutora Natasha, nossa candidata a governadora. Edna, você não caminha só. Digite 13, levante a sua voz. Eu sou Natasha, sou cuiabana, nascida ali na rua 13 de junho, naquela casinha que era coladinha no DENIT, que foi destruída agora para construir um prédio. Tive os primeiros anos da infância ali naquela casa, meu pai militar, por isso eu morava ali na Vila Militar. Ele veio preso para Mato Grosso em 64, como castigo. Ele saiu da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em 63. Em 64 foi servir, em janeiro foi para Cruz Alta, onde ele conheceu minha mãe, no Rio Grande do Sul. Ele também era gaúcho. 1º de abril de 64, o comandante na Ordem Unida falou assim: os militares estão no poder em Brasília. Quem for contrário, dê um passo à frente. Ele sempre foi muito defensor ferrenho da democracia, da justiça social, da soberania nacional. Ele deu esse passo à frente e saiu de lá preso. E o castigo dele, Edna, foi vir aqui para Cuiabá, que era, imagine, em 1964, a única rua de paralelepípedo era 13 de junho. E ele veio para cá ainda namorando com a minha mãe. Depois ele saiu da prisão, começou a servir ali no 16BC, que hoje é o 44. Aí foi buscar minha mãe e em 66 eles se casaram e vieram para cá. E agora, em 2024, ele recebeu da Comissão da Verdade, da Comissão da Anistia, o título de cidadão brasileiro, anistiado político brasileiro, pelos atos de exceção e perseguição sofridos durante a ditadura. Então eu fico muito feliz com isso, porque ele pôde em vida, né, receber essa homenagem. E aí Natasha fez medicina aqui, fui da 10ª turma de medicina da UFMT, tive o grande prazer de ser professora do seu filho e da sua nora. Verdade. Trabalho no posto de saúde há 24 anos, ali no Grande Terceiro, onde eu dou aula de pediatria, sou servidora pública ali. Sou também empresário, fundei o CEDLAB, fundei aqui em Cuiabá e a Clínica Vida em Várzea Grande. A Natasha é uma apaixonada pela vida, é uma cuiabana apaixonada e é uma mato-grossense que ama esse estado e que pensa em devolver para ele tudo que ele deu, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, eu devo a esse estado maravilhoso que sempre recebeu todos de braços abertos, recebeu meu pai naquela condição. E nem nos meus mais lindos sonhos, Edna, eu imaginei que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então essa é a Natasha. Muito bom. E você, Natasha. quem é Edna? Eu sou uma cuiabana ancestral, com ancestralidade cuiabana. Eu sou filha de uma professora primária, sou neta de uma indígena que neste território, nesse lugar onde a gente está, eu considero meu solo sagrado, onde a minha avó viveu, onde os meus antepassados viveram, onde eu corria na rua Floriano Peixoto aqui, quando não tinha asfalto, e nem a Miguel Sutil tinha asfalto, e a gente brincava como se não tivesse nenhum perigo para a infância da minha geração. Eu venho de uma família muito pobre, né? Como a maioria das pessoas negras, não conheci meus antepassados mais antigos, só os mais próximos, porque como você sabe, Natasha, as pessoas negras não tiveram direito de ter um passado, uma linha de descendência, né? Uma linha de antepassados que a gente pudesse reconhecer, porque a escravidão atravessou nossas histórias, né? E nos afastou dessa nossa condição de contar nossa história completa. Gostava muito de aventura, gostava muito de explorar onde hoje é Parque Mãe Bonifácia. A gente ia muito escondido lá, que a gente achava que tinha muitos mistérios ali. Sabíamos já da história da Mãe Bonifácia quando crianças. Então eu fui uma criança que brinquei muito, era muito pobre, mas ao mesmo tempo com muitos amigos, muita gente, num tempo em que a solidariedade entre as famílias, as pessoas que viviam, fazia quase que uma vida comunitária de aquilombamento. Eu sou filha de um motorista de caminhão que era semi-analfabeto. Eu e a minha irmã somos as duas primeiras da nossa família a entrar numa universidade.
E eu sou a primeira pessoa a ter um doutorado na minha família inteira. Olha. Então eu digo sempre que nós que estamos nessa geração, que somos pessoas negras, que somos mulheres, a gente é o sonho dos nossos antepassados, porque certamente eles sonhavam chegar onde a gente chegou. Sem Eu fico dúvida. muito feliz, emocionada de te receber aqui no nosso comitê, nesse solo sagrado onde eu cresci. Olha, Edna, que legal, linda a sua história, viu? Você cresceu num ambiente de muito afeto, né? Sim. Eu também, se percebe o amor ali, né, nessa comunidade toda, a comunidade toda junta. Eu também cresci nesse ambiente com muito, muito amor, com muito carinho. Meus pais tiveram 4 filhos em 4 anos e meio, então foi assim muito, muito seguido um do outro, né? Eu não posso dizer que a minha vida foi meio contraditória, sabe? No sentido dos afetos, Natasha, porque eu também fui vítima de violência doméstica, da minha infância até a minha adolescência. Então essa coisa da violência contra a mulher é algo que me atravessa já, ainda que eu queira fugir, que eu tentei fugir, mas me atravessa e encontra, porque essa é a realidade das mulheres trabalhadoras, das que estão submetidas às condições de vida que nem sempre são favorecidas pelas condições econômicas, né? Sem dúvida. Mas eu tive também um caso de violência, comigo de violência, por um professor na faculdade. E isso deixa marcas profundas na alma da gente, né? Eu fico pensando como é que nossas trajetórias de mulheres, não importa em que lugar que a gente esteja, está sempre encontrando, sempre sendo atravessada pela violência. É impressionante. É verdade. É impressionante. Eu tinha como uma grande referência na minha vida, aquele professor e tal. Foi uma coisa muito ruim, foi uma violência de palavras, né? Uma violência psicológica, Sim. Mas marcou profundamente, porque isso marca. Mas sabe que eu estou me sentindo emocionada de estar aqui nesse seu espaço sagrado, nesse seu lugar sagrado? Que bom, fico Um lugar feliz. tão bonito, tão acolhedor, tão assim, cheio de história, né? Sim. Para quem é daqui, quem é cuiabana, como eu sou, meus pais são gaúchos, mas eu sou cuiabana. Eu adoro essas casas cuiabanas, elas são compridas, né? Exatamente. É bem estreitinha na frente, mas você entra, são casas extremamente longas, né? Então, eu tenho 3 grandes referências femininas. Primeiro, a minha avó, a mãe da mãe, que era a avó Olinda. Eu sou a primeira neta dela. E a avó Olinda era uma mulher que se casou depois dos 30 anos. Ela era mais velha que meu avô e ela era alfabetizada e meu avô não. Isso eu estou falando da família materna. Então, a avó Linda era casada com o vô João e ela era mais velha do que ele, casou aos 30 anos. Imagine o que é casar aos 30 anos, em 1900, acho que eles se casaram em 1942, por aí. Imagine o que era isso, né? Era uma mulher que já tinha, ela alfabetizada, ela sabia ler e escrever e ele não. E ela seguiu ele ali durante toda a vida. Eles trabalhavam na Fazenda do Retiro, no Rio Grande do Sul. A Fazenda do Retiro foi onde Érico Veríssimo escreveu O Tempo e o Vento. Então era uma fazenda que eu passei grande parte da minha infância ali, que quando dava novembro, que entrava de férias, a gente ia para a fazenda, ia de carro daqui até o Rio Grande do Sul. Primeiro ia eu e meu irmão, aí a família foi crescendo, no final eram os 4 filhos. Então a avó Linda foi uma grande inspiração para mim, mas isso eu descobri muito mais tarde. A minha grande inspiração foi minha mãe, né, que sempre foi uma mulher muito, muito guerreira. Ela nunca aceitou um não como resposta. Ela, com 5 anos de idade, ela fez uma cirurgia ortopédica. Ela ficou 1 ano internada, desaprendeu a andar. Ela fez assim ficou muito magrinha. Ela desarticulou todos os dentes, ela começou a ficar com uma escoliose e teve que fazer uma cirurgia, tirou o osso da perna e enxertou na coluna. Então hoje, se você perceber, ela tem aí um desnível de coluna muito grande e os médicos falaram para ela que ela jamais ia conseguir engravidar, ter nenê, porque ela tinha um pulmão muito pequeno por causa da distorção que causou na caixa torácica. Mas ela nunca deu ouvidos a isso não. Sempre foi uma mulher de muita fé. Isso também me chama atenção nela, não de ir à igreja, mas de fé mesmo, aquela fé do dia a dia. E a outra mulher que foi uma grande referência na minha vida foi uma tia minha que faleceu em 1996, a tia Genesi.
que era casada com o irmão da minha mãe. E era uma mulher assim também à frente do seu tempo, era uma mulher dinâmica, uma mulher sempre que ela era muito positiva nas coisas. Então veio a avó Olinda, que a gente chamava de vó Linda, que era com essa coisa da determinação, de saber o que queria. Meu avô falava que os meninos não precisavam estudar, ela falou, não precisa, tiraram da fazenda e foram morar em Cruz Alta para estudar. Então a avó Linda, determinação. Minha mãe, esse temperamento de ser aguerrida, corajosa, guerreira. E a tia Genesi, de ser otimista, tudo era bom da vida, ela sempre enxergava o lado bom. Então essas são as 3 mulheres aí que marcaram a minha vida, que me inspiraram a ser o que eu sou hoje. Legal. E as suas mulheres? Eu acho que eu tenho muitas mulheres que me inspiraram, né, ao longo da minha vida, mas ultimamente eu tô gostando de falar de uma, né, que eu não sei se é porque eu me mudei para um lugar que é o lugar dela, né, onde eu convivia com ela, né, a casa onde eu moro é a casa que o meu avô construiu, né, e eu tenho muito orgulho disso. É muito bom poder voltar para um lugar onde você foi criança. Nossa, é como reencontrar com a criança da gente, né? Nossa. E é minha avó, eu acho que a minha avó, ela sempre foi uma grande referência para mim. E talvez eu não entendia muito bem essa referência, ela estava sempre presente na minha vida. E claro que a minha mãe também, mas eu quero falar da minha avó. Porque a minha avó era uma indígena, parecia, analfabeta, parteira. Olha, que incrível. E que era uma referência aqui para esse lugar, as pessoas vinham de longe para ela cuidar das pessoas, das mulheres grávidas. E ela seguia muito a lua. Eu me lembro que ela estava sempre fazendo referência, contando a lua, as luas, né, as várias fases da lua, para poder determinar o tempo de gravidez das crianças, entendeu? E eu achava uma sabedoria incrível isso. Ela era benzedeira, e aqui nessa região existia muita área de mato nativo, não tinha nenhum desses prédios, dessas estruturas aqui. E ela conhecia cada planta e para que servia. Ela tinha um mapa fitoterápico na cabeça dela. Só. Então, se alguém tinha uma dor de barriga, ela ia para o mato e já encontrava o remédio. Dor de cabeça, mulher que estava com cólica, para tudo ela tinha uma receita. Que legal. E as pessoas vinham até a casa dela, ela colhia as plantas que eram próprias para benzição, né? Ela benzia as mulheres, as pessoas, as crianças. Né? Antigamente chamava as crianças iam benzer de arca caída, eles chamavam. Arca caída. E ela sempre benzia. Então, a casa da minha avó era uma casa simples, mas que era um verdadeiro quilombo, onde as pessoas passavam, porque ela tinha muito contato com gente que morava fora, que morava num sítio distante daqui, e a casa dela era uma casa de passagem também. E depois eu encontrei, num trabalho que eu fiz na aldeia Pareci, como que eu descobri que minha avó era Pareci, porque quando eu era estudante da UFMT, eu fui fazer um projeto de pesquisa na aldeia Pareci e eu descobri que minha avó era Pareci. Porque a irmã dela tinha um problema de visão, que era um problema congênito, que começava a dar um problema no olho e ficava meio esbranquiçado e a pessoa ficava cega. E era uma questão de... degeneração macular, alguma coisa assim? Degeneração macular genética, porque... Genética. E na aldeia que eu fui, dos ceratocone, alguma coisa assim. Muita gente com o mesmo problema e muito parecidos com a minha avó, com as irmãs dela. Não, você tá brincando. Eu fiquei impressionada com isso. E aí eu descobri que... Mas seu avô não era indígena? Meu avô não era um homem negro, né? Na verdade, meu avô não é o meu avô biológico, que era casado com a minha avó, que criou minha mãe. Mas ele não era meu avô biológico, mas foi pra mim uma referência fantástica de avô, maravilhoso. O fato dela ser analfabeta nunca intimidou ela, nunca fez ela pensar que ela era menos por causa disso. E ela era uma lavadeira, ela lavava a roupa das pessoas. Ela lavadeira, parteira, raizeira, ela era fantástica. Inspiração pra você. É muita inspiração. Essa mulher extraordinária que inspira muita gente. Obrigada, isso aí, com certeza. Minha avó foi minha grande inspiração. Eu acho que legal. Então, deve ser muito legal viver aqui dentro, né? Sim. Porque eu tô emocionada, sinto o coração assim, sabe, feliz, leve, uma alma leve aqui, né? Então é isso, esse solo sagrado seu aqui. Essa coisa ancestral que protege a gente. Que a gente sabe que a gente precisa honrar, né? Exatamente. Honrar todas as mulheres que vieram antes de nós, porque se hoje a gente está aqui, a gente deve a elas, né? Ter aí
aberto, né, todos esse esses caminho pra caminhos, né? gente, que foi bem mais difícil para elas Sem do que tem dúvida. sido para nós, né? Edna, imagine, para nós é difícil. Quando a mãe se elegeu deputada em 1990, não tinha banheiro para mulher na plenária da Assembleia. Ou seja, não existe mulher, né? Não precisa ter. Ou seja, aquele lugar não foi Não feito foi para feito nós. para elas, né? Exatamente. Para nós, Para né? nós, ainda hoje, apesar dos banheiros. Apesar dos banheiros, ainda não é um lugar Ainda que não na é. cabeça dos homens foi feito para E nós. infelizmente também de muitas mulheres, Também. né? Porque se muitas mulheres não pensassem que esse não é um lugar para nós somos a maioria do eleitorado. Maioria. Então, a gente elegeria governadora. Já pensou? Natasha, meu sonho é ver uma mulher dirigir nesse estado. Eu tô com muita esperança que Eu você também. consiga chegar. Porque eu tô com muita esperança que as mulheres olhem para si mesmas e digam, nós merecemos uma governadora. Essa história que esses dias me perguntaram numa entrevista, mas mulher não vota em mulher. Eu falei assim, isso é coisa inventada por alguém que não quer que nós mulheres cheguemos ao poder. Porque quando a gente chegar no poder, a forma, o jeito de lidar com muito mais sensibilidade, com muito mais empatia, com muito mais responsabilidade. A gente estava conversando que aonde tem mais mulheres na política, tem muito mais projetos na área social, da saúde, educação, moradia, infraestrutura, transporte. Tem muito menos corrupção, muito menos corrupção. Então, como o próprio governador falou, né, esses dias, que a mulher ela é mais difícil, né, ela tem mais anticorpo contra a corrupção, e é uma verdade, absoluta. Não somos nós que estamos dizendo, isso é a ciência, tem trabalho científico mostrando. Na própria pandemia, nos países onde as mulheres governavam, morreu menos gente. Foi muito melhor conduzido. Foi muito né? melhor conduzido. Eu me lembro que, já que você tocou o assunto da pandemia, eu me lembro que eu cheguei em Cuiabá, eu estava no CFM, eu cheguei e ia fazer o lockdown a partir de segunda-feira. Aí na sexta-feira eu estava sentada lá na vida e, olha, mas então nós vamos fechar. Eu falei, o quê? Fechar? De jeito nenhum, a vida é uma empresa de saúde. Mas tudo tem que... Não, vamos dar férias para metade dos funcionários, vamos sair agora para comprar avental, gorro, máscara, face shield, touca, propé, mas nós não podemos fechar. E parece que Deus iluminou para a gente fazer a clínica daquele jeito. Edna, a gente conseguiu fazer com que os pacientes com Covid não se misturassem com os pacientes sem Covid. Conseguimos criar ali um drive-thru para colher exame, para fazer vacina. Então foi assim, sensacional. Mas uma mulher. Você vê que a gente tem uma percepção diferente. Eu falo sempre que a gente querer que as mulheres ocupem esses lugares não é porque nós somos melhores que os homens e nem porque os homens sejam melhor que nós. É porque nós temos uma visão diferente. Lógico. E as soluções são as mesmas. Então você precisa ter outras visões. E as mulheres têm um jeito particular, até pela forma como a gente vive, como a gente existe, isso nos dá condições de ter um olhar diferente do homem. Sem dúvida. E isso precisa ser colocado a serviço das pessoas. E isso é ancestral, né? Isso vem lá da época das cavernas. O homem saía com um único objetivo, caçar e trazer comida para dentro de casa. A mulher tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, protegendo-se de animais, predadores que pudessem entrar ali, preparando a comida. Então, essa visão macro, com vários olhares e 360 graus, a gente aprendeu a desenvolver ao longo desses milênios todos, né? De vida, de repertório, de experiências, né? De tudo que a gente viveu. Mas não é fácil, a gente precisa ocupar esses espaços, sem sombra de dúvidas, porque hoje as leis são feitas por homens, os partidos são dominados por homens. A Constituição foi feita pelos homens, a Constituição olhando para os problemas a partir do olhar do homem. Que não enxerga as nossas falando dores. Dos direitos iguais, sem considerar as desigualdades. Exato. Então, assim, você falou muito bem, ninguém quer ser melhor do que ninguém. Uma sociedade justa, uma sociedade humana, igualitária, são homens e mulheres juntos construindo um país melhor, não é isso? É isso só, acho que isso não é querer muito. Não, é querer o básico. É o básico. Carmen Lúcia que fala, vai ser equitativo quando tivermos em 11 mulheres aqui, porque hoje são 11 homens. Exatamente. Desde 5 anos de idade, eu dizia que eu queria ser médica. Fui a primeira médica da família, não tenho médicos, nunca teve médico, sou a primeira a ter doutorado também na minha família. E
Desde 5 anos eu dizia que eu queria. No ano que eu fui fazer vestibular, em 1984, meu pai ainda perguntou para mim assim, mas Natasha, você quer ser médica? Você quer ver sangue? Passar a noite em claro? Se deparar com pessoas doentes, com morte? Eu falei, quero ter certeza absoluta. Eu nunca tive dúvida nenhuma de que eu queria fazer medicina. E eu sempre fui uma pessoa assim que sempre saí muito, sempre gostei muito de tomar sol, mas primeiro era estudar. São valores que tanto o pai quanto a mãe nos deixaram, que eles não iam deixar nenhum tipo de herança, de bens, de nada, mas que a gente tinha que estudar, que a gente aproveitasse essa oportunidade. Então a gente sempre foi de estudar muito. Então eu saía muito, mas eu primeiro estudava. Então sempre fui primeira aluna de turma, sempre estava entre primeira, segunda ou terceira aluna, que eu estudei no Notre Dame, depois eu estudei no São Gonçalo, e aí tinha o boletim que a gente recebia cada bimestre, e eu sempre estava entre primeiro, segundo ou terceiro lugar. Entrei para medicina com 17 anos na UFMT, não tinha se formado nenhuma turma ainda, eu sou da 10ª turma e era semestral, e eu estudei muito. No ano que eu estudei, eu parei toda a minha vida. Eu digo que naquele ano eu só vivi para o vestibular. Eu só tinha uma opção, passar na federal, que era a única que tinha. Meus pais não tinham condição nenhuma. Meu pai era professor universitário, a mãe também professora universitária, não tinha condição nenhuma de mandar para estudar fora, então eu tinha que passar, só tinha o UFMT, tinha que passar na UFMT. Tinham 20 vagas para o primeiro semestre e 20 para o segundo. Acabei passando em 6º lugar para o primeiro semestre. Estudei muito e ali minha vida mudou. Eu sempre fui muito assim, de sair, de gostar de roupa, de não sei o quê, mas já desde o primeiro ano a medicina me tocou profundamente na alma, porque a gente via ali o sofrimento, ali era o sofrimento humano na sua totalidade, na sua plenitude, na sua essência. A pessoa não tem dinheiro para absolutamente nada. E aí levei o curso com muito estudo, com muita determinação, a ponto de ser a maior média de todos os cursos da UFMT até uns 10 anos atrás. A minha nota era a maior média de todos os cursos. Era 8,9, somando as notas de todas as disciplinas e dividindo pelo número de disciplinas. Aí meu segundo sonho era fazer pediatria na USP. E eu fiz pediatria na USP. Depois eu emendei com patologia clínica na USP. E quando então me casei, tive filhos. Tive uma filha, Marina, depois tive a minha segunda já aqui em Cuiabá. Edna, quando eu estava no último ano, lá em 1996, eu era preceptora do CESI Davis, que é a chefe do CESI Davis da patologia clínica. Em 97 começou a implantação da ISO 9000, que é o selo de qualidade total dentro do Hospital das Clínicas, ali do Laboratório Central. Foi o primeiro laboratório público do Brasil a ter certificação de qualidade total ISO 9000. Fiquei apaixonada por aquilo. Falei, gente, eu vou voltar para Cuiabá e vou fazer um laboratório que não precisa as pessoas repetir o exame se forem consultar com médico no Rio de Janeiro, em São Paulo. Um laboratório de qualidade. E foi então, quando eu voltei em dezembro de 97, vim trabalhar num outro laboratório. E aí trabalhei lá durante 2 anos, tentando implantar a ISO 9000, mas infelizmente a alta direção não se envolvia, não foi possível, então montei o CEDLAB. Foi o primeiro do Brasil, Edna, a ter certificação ISO 9000 de qualidade, ISO 14000 de meio ambiente e mais as boas práticas de laboratório clínico do Inmetro. Foi o primeiro do Brasil. E aí, assim... Você vê o que uma mulher é capaz de fazer à frente uma mulher de um é capaz negócio. de fazer à frente de um negócio com um grande sonho. Grande sonho. De trazer para Cuiabá, de fazer Cuiabá estar no nível dos laboratórios. Dos Sabe que eu era laboratórios. cliente lá do CEDLAB. É mesmo? Muito, ia lá muitas vezes. Olha só, isso me deixa Com os tão filhos, feliz. com eu mesma. Olha, a Maria Eduarda tinha um pouco mais de 1 ano quando eu abri o CEDLAB. Então imagine, e a diferença entre elas, da Marina e da Maria Eduarda, é 1 ano e meio, não chega a 1 ano e meio. Então assim, eu fiquei muito feliz de ver o que a gente conseguiu construir ali, né? Em 5 anos o CEDLAB nasceu do zero, Edna, não tinha nada. E era uma né? Agora em 5 ainda anos, existe, né? Existe. Em 5 Uma anos virou potência. líder de mercado. Em 8 anos eu fui adquirida pela maior rede de diagnósticos da América Latina e a 5ª maior do mundo.
Então, e continuei como diretora médica por muitos anos. Em 2017 abri a Clínica Vida, um novo conceito de medicina. Então tudo isso foi assim, gerando em mim uma certa desconforto. Eu sempre estava desconfortável ali, eu queria mais. Eu acho que a gente pode sempre mais. Em Várzea Grande, quando eu abri a Vida, foi a mesma coisa. Eu falei, gente, 25% dos pacientes que eu atendo aqui em Cuiabá são de Várzea Grande. Várzea Grande não tem nada, segunda maior cidade do estado, terceiro maior PIB, tem alguma coisa errada, vou abrir lá na Várzea Grande. Então a gente abriu a Clínica Vida lá, um novo conceito de medicina e tal, e é a única empresa que tem o selo verde do Sebrae, que a gente pratica lá todos os requisitos de uma empresa verde, de uma empresa sustentável. Então a gente tem reaproveitamento da água da chuva para jardinagem, para corpo de bombeiro, com uma cisterna de 45 mil litros. O piso do estacionamento é pergolado e absorve essa água que vai dentro, vai para essa cisterna. A gente tem todo o abrigo de resíduos sólidos, os equipamentos todos com baixo consumo de energia, lâmpadas LED com baixo consumo de energia, tem painéis de energia solar em cima da clínica toda, estação de carregamento de carro híbrido. Então a gente tem várias iniciativas, tratamento de efluente, então a gente trata todo o nosso esgoto, todas as iniciativas nesse sentido. Depois da Vida, e nesse ínterim, entre o CEDLAB e a Vida, eu prestei concurso na UFMT e me tornei professora. Meu desejo era ser pediatra e voltar para ensinar os alunos da UFMT a magia da pediatria. E é isso que eu faço há 24 anos. E você faz muito mais do que ser pediatra, porque você, do exemplo que você deu, das empresas que você criou, modelos de atividades econômicas de gestão sustentável, isso é maravilhoso. Eu fico sempre pensando, num estado como o nosso, com tanto recurso, por que a gente não tem uma política ambiental que sirva também para a organização dos negócios? Sem dúvida. Quantas empresas são instaladas e degradam o meio ambiente, jogam esgoto. Aqui, por exemplo, nessa região, nós temos um problema seríssimo de água, porque muita gente veio morar para cá, muitos prédios, e nenhuma medida para resolver essa questão da distribuição da água. Ou seja, nós passamos aqui semanas sem água, por exemplo. Olha isso. Se você não tem um armazenamento, você fica... Um verdadeiro então a absurdo. cidade vai crescendo. Mato Grosso. E não vai tendo projetos de sustentabilidade, tornando inclusive a vida das pessoas nas cidades insustentável. Mato Grosso, um estado tão rico, a gente não tem pouco mais da metade de rede de esgoto, se a gente for considerar. Tem municípios que estão bem avançados, mas Cuiabá mesmo tem pouco mais da metade. É um absurdo isso. Mas aí você perguntou, como é que foi essa coisa de eu me tornar, de ir para a política? Eu nasci num berço político, né? Como eu comecei falando, a minha mãe foi a primeira mulher senadora eleita por Mato Grosso, e ela sempre teve aí a questão da hombridade, da honestidade e de nunca se servir da política como um bastião ali da vida dela. E meu pai, um grande democrata, sempre defensor também da justiça social, da soberania nacional, é um cidadão anistiado político brasileiro, recebeu esse título. Então eu cresci nesse ambiente. E mais ou menos em 2018, 2019, ali onde eu ensinei pediatria para o William e para a Bel, uma mãe me chega com uma criança de aproximadamente seus 3 anos, assim, chorando, que ela estava indo lá no posto toda semana para ver se tinha saído a consulta com o médico neurologista, se tinha saído com a fono, porque a criança não falava nada. E naquele dia ela desabou. Aí eu conversei com ela, dei água, acalmei, entendi o problema, liguei para uns ex-alunos e tal, consegui a consulta com a neuropediatra para aquela criança, consegui a fono. E a mãe foi embora, super grata, depois foi lá, me levou umas coisas, uns bolinhos e tal. Aí eu pensei, ali eu entendi, Edna, que quando a gente muda a vida de uma pessoa, na medicina a gente consegue mudar a vida de uma pessoa de vez. Mas pela política a gente consegue transformar um estado inteiro. E foi aí então que eu falei, eu acho que agora esse desafio me espera. Vou lá. Fui estudar. Fiz um MBA em plena pandemia na Fundação Getúlio Vargas de Governabilidade, Gestão e Políticas Públicas. O nosso trabalho de conclusão de curso foi orçamento
participativa e transparência orçamentária. Ganhou. Muito bom. Foi. Se tem uma coisa aqui no estado de Mato Grosso que não tem transparência, é É o o orçamento. orçamento. E aliás, Precisa quando Mauro Mendes ganhou a primeira eleição, a primeira coisa que foi feita no estado foi exatamente concentrar o controle do orçamento e das finanças na Secretaria da Fazenda, dando ainda menos transparência para o orçamento O que é um público absurdo, e para a né? execução financeira. Todas as contas precisam estar abertas, mas não Exato. da forma como é, porque é obrigatório isso, né? Sim, é obrigatório a é transparência, só que os estados e municípios acabam não fazendo. Porque não tem Ou muito botam- controle social. Ou botam aquela planilha enorme, cheia de número que ninguém entende. entende. Então não adianta isso também. Exato. E eu já disse, tenho o meu compromisso de, como candidata a governadora, de ter a transparência na palma da mão do indivíduo. Tem que ter Exatamente. um site onde qualquer indivíduo consiga entrar e saber qual é o orçamento do Estado, com o que ele está gastando, qual foi a licitação que ganhou para aquela obra, quanto já foi gasto, quanto já foi feito, porque hoje está uma torre de Babel tudo isso. E aí fiz também o Renova Brasil, uma escola de formação política do Eduardo Monfarrege. A gente faz prova para entrar, maravilhoso. E eu fiquei cada vez mais encantada. Há 4 anos atrás tentei ser candidata, mas essa turma, Mauro Mendes, Maxi Russi, Otaviano Pivetta, Cidinho, Mauro Carvalho, Wellington Fagundes, me botaram para fora do palanque. Há Mas é 4 porque anos esses atrás, homens, Natasha, a gente sabe que a política para eles é a extensão dos seus negócios. É. Na verdade, os seus negócios só existem e só ampliam a riqueza e a fortuna deles se por tiverem conta do vinculados controle a- do Estado, É. do recurso público, dos cofres públicos. o que E está errado, o que tá não errado, não é. né? Agora- Dinheiro público é para ser gasto para bem-estar e melhoria de vida da população. E tanto que, quando você olha para o debate político que existe em Mato Grosso, a gente percebe que os temas que são debatidos são temas que dizem respeito aos negócios desses homens Exatamente. e não ao interesse da população. E não o interesse da população. Então, serve muito mais para beneficiar interesses privados do que interesses coletivos. Exato. Então, fiz tudo isso nessa minha jornada e decidi, então, esse ano, me lançar candidata a governadora. Não eu, que isso, um projeto dessa envergadura, Não é não é, ninguém é candidato de si próprio, né? A gente conseguiu construir aí, pela primeira vez na história do Estado, uma grande coligação, reunindo aí 8 partidos das forças progressistas do nosso Estado. Eu sou PSD, mas tenho aí desde o início, com muita honra, o apoio da Federação Brasil da Esperança, PT, PV e PCdoB, tenho o apoio do PSB, tenho o apoio do PDT, da Rede PSOL, enfim, é a primeira vez que tantas forças progressistas estão unidas em torno de um projeto que é, obviamente, eleger primeiro o nosso presidente Lula, depois a governadora, que sou eu, eleger os nossos senadores, a bancada de estaduais e federais, importantíssima para dar governabilidade para o nosso presidente, né? Com certeza. Eu acho que eu tenho uma trajetória diferente, mas eu acho que a gente se encontra sempre no ponto, né? Que é a descoberta da política para a mulher, que esse é um lugar para nós também. Eu venho de uma trajetória um pouco inusitada, porque na verdade nunca planejei nada. A única coisa que eu sabia é que eu queria ser professora, né? Porque minha mãe é professora. Então desde criança eu dizia que eu queria ser professora. Porque eu achava linda aquela coisa de você ter o respeito de uma sala inteira de aula, de crianças. Minha mãe era uma professora muito amada pelos alunos pequenininhos, né? Depois eu entrei para a universidade e eu percebi que eu queria ser professora de universidade, não uma professora como minha mãe, porque eu me apaixonei pela teoria, pela ciência social, eu me apaixonei por aquilo que dava nome aos meus sentimentos, porque eu vim de uma família muito pobre, eu vim de uma infância num contexto social que me trazia também muitos questionamentos, né? E essa certa rebeldia que eu sempre tive dentro de mim, que me acompanha desde a infância, era uma rebeldia de sempre me questionar e de questionar o mundo que eu estava vivendo, né? As situações, os contextos da minha vida. E logo eu encontrei a igreja, que foi minha primeira vazão para eu poder me encontrar como pessoa e como sujeito político. Parece contraditório, né? Porque hoje, quando a gente fala de igreja, a gente está sempre falando de uma fé baseada no absoluto individualismo, né? Mas a minha geração, o que eu
vivi como igreja era o contrário disso. Quer dizer, não é uma salvação pelo caminho individual. Eu fui uma jovem que se organizou em grupo de jovens da Teologia da Libertação, que então reunia conceitos sociológicos com a teologia cristã. Então, para nós, nessa geração, não adiantava uma fé que me salvava, porque não existe salvação individual para essa teologia. A justiça social é uma condição para você realmente se tornar cristão. Então, eu fui formada como alguém que dentro da Igreja Católica foi construindo a sua fé baseada num senso de justiça social. Talvez porque eu me sentia injustiçada socialmente do lugar que eu estava. E eu tinha uma percepção clara disso desde criança, porque era uma condição, uma criança vivendo num lar violento, imagina. A condição, uma criança inteligente, eu sempre me destaquei por ser considerada uma criança inteligente. Então aquilo também me fazia uma criança muito questionadora, uma adolescente questionadora e uma adulta questionadora. Então eu fui para a igreja, numa igreja que tinha esta perspectiva de fé entrelaçada com compromisso com justiça social, e depois eu fui para a universidade. E na universidade eu encontrei o movimento estudantil. E de lá eu não saí mais, porque depois da universidade eu participei do movimento estudantil ativamente. Depois eu fui para a universidade como professora, prestei concurso na UNEMAT, e lá eu fui presidente. Cheguei na UNEMAT em 94, que eu tomei posse, em março de 94. Naquele mesmo ano eu assumi a presidência do sindicato dos professores lá. E enfrentei uma greve de 3 meses. Eu na liderança de uma greve de 3 meses, eu tinha 26 anos. Pra você ter uma ideia da situação. Então, isso tudo foi, obviamente, não foram caminhos que eu sonhei ou que eu imaginei, mas meu sonho inicial era ser professora. Então, isso me levou a essa trajetória toda. Então, acho que eu encontrei a política no momento em que eu entrei para a universidade, Porque na universidade eu encontrei pessoas que pensavam como eu, que vinham dos mesmos lugares que eu, e eu encontrei também leituras que me permitiram compreender o que estava acontecendo comigo, que não era uma questão pessoal. Eu consegui compreender na universidade a estrutura, a engenharia que essa sociedade aciona para excluir pessoas como eu. E entender por que eu vivia as condições que eu vivia, que por um lado era de afeto, de amor, mas por outro lado também era de violência, de carência, de falta, de ausências. E isso me acompanhou a vida inteira. Essa inquietude, essa insatisfação, essa indignação sempre latente com aquilo que para mim não era justo. Entendeu? E eu fui para a universidade como professora, como eu disse, e aí me envolvi com questões do sindicato, sempre fui liderança sindical, me coloquei para essa luta em defesa da universidade, e sempre entendi a universidade não como um lugar corporativo onde eu tinha que defender o meu salário. Eu sempre entendi a universidade como um lugar importantíssimo para trabalhadores e trabalhadoras acessarem. Porque eu era uma trabalhadora que acessei a UFMT e que minha vida mudou, e inclusive a minha própria compreensão de mim mesma mudou ao passar pela UFMT, ao estudar na UFMT. Então, isso me deu muita consciência da importância da universidade na vida de um trabalhador e de uma trabalhadora. E aí eu desenvolvi projetos para estudar, por exemplo, como que pessoas das classes trabalhadoras tão cerceadas para acesso à universidade conseguiam chegar até lá. O que faz uma pessoa que não teve o sonho de entrar para a universidade, porque as pessoas pobres não veem a universidade como destino, e especialmente na minha geração, mas de algum modo as pessoas chegavam. Como é que elas conseguiam romper essa barreira que está estruturalmente colocada e assim mesmo, com todas as barreiras chegavam? Então, foi um projeto que eu tive na universidade, investigando estudantes trabalhadores, e porque isso foi seu mestrado esse? Doutorado? Ele não foi depois do meu doutorado, eu comecei a fazer essa pesquisa na universidade, e isso virou o Centro de Referência em Direitos Humanos, que foi um projeto que eu escrevi, que foi aprovado, e depois eu me envolvi também com a pauta dos direitos humanos. E a questão das mulheres e do racismo, essas questões foram aparecendo para mim como resultado da minha própria existência no mundo. Ao me compreender, eu tinha sempre que recorrer
a uma compreensão da sociedade onde eu vivia. E isso a universidade que me deu. Então, assim, depois da UFMT, de fazer serviço social, depois eu ir para o mestrado, para o doutorado, mas depois da UFMT, nunca mais eu me vi como um ser individualizado, simplesmente. Eu sempre me via e via as pessoas dentro de relações sociais complexas. E isso me ajudou muito a me compreender e me compreender no mundo, não apenas nessa coisa do movimento individualista e psicológico, mas é uma psicologia que inclui como que o outro me afeta e como que eu afeto os outros, entendeu? Essa é uma descoberta que foi acontecendo quase que naturalmente. Então eu falo que eu fiz um movimento político desde muito jovem, quando entrei para a igreja, mas nesse movimento político eu também fiz um movimento de autoconhecimento. Para me perceber nesse contexto da política. Você precisa conhecer Padre Marcos. Você conhece Padre Marcos? Padre Marcos é lá da Prelazia do Xingu. Ele foi um dos discípulos lá de Dom Pedro Casaldália. É da teoria da libertação. Então, e ele está sempre rezando missa ali na São Benedito. É uma pessoa incrível. Você começou falando, Edna, que você ia ser professora, que sua mãe é professora de educação infantil, é isso? É. Então, eu sempre dizia que se não fosse dar certo como médica, eu certamente seria professora de educação infantil. Mas eu adoro creche, pré-escola, amo estar ali com as crianças, entendeu? Eu vou nesses lugares na condição de médica, mas já eu me vejo sentada no chão brincando. Com as crianças. É isso, mas sua história é linda, mas é bem isso mesmo. Então você foi pela religião, você conseguiu... Eu acho que a religião abriu uma porta para mim, porque eu entrei por uma porta que tinha tudo a ver com a política. Por exemplo, tem um sociólogo, Michel Louvi, que fez inclusive um estudo na América Latina sobre a teologia da libertação e como a teologia da libertação, no período da minha juventude, movimentou as consciências da classe trabalhadora e a organização popular. Então, olha, era uma coisa assim, que para quem não era da religião, eu me lembro que do PT, quando eu comecei dentro do PT, eu era muito jovem, ainda estava na pastoral da juventude, havia quem dissesse assim, você não está numa igreja aqui, como se a política fosse completamente avessa à igreja. Quando, na verdade, na fundação do PT, não apenas eu, o William, porque nós viemos também dessa trajetória, eu e o meu marido. Também o William também. A gente se conheceu na igreja. E outras pessoas que hoje ocupam espaços importantes da política também vieram da igreja, da teologia da libertação. Olha. Então a política sempre foi para mim o destino do serviço, de prestar serviço à sociedade. Servir, né? Sempre foi um sentido de servir e sempre esteve ligado ao conceito de justiça social, porque eu venho de uma trajetória de muita injustiça social. Eu me senti inicialmente injustiçada pessoalmente, até perceber pela trajetória que eu tive que não era uma injustiça comigo, mas era uma injustiça social, uma injustiça de classe. E eu fui compreender em que lugar que eu estava nessa sociedade. Então, a universidade mudou completamente a minha rota, a minha compreensão sobre mim mesmo, sobre a sociedade. É só um reforço de que a educação é transformadora. Ela é transformadora, né? Eu não tenho dúvida, e é uma das coisas que eu tenho como grande pilar dentro dessa minha campanha que nós vamos defender aí, é a educação como a ferramenta mais poderosa de transformação social. E eu acho assim, educação no sentido amplo da palavra. Porque, por exemplo, quando você frequenta uma igreja e você tem grupos de estudo para entender sua realidade, como eu tive, você está no processo de educação. Lógico, com certeza. Do mesmo modo que quando uma igreja ensina que o ódio é a pauta de discussão dessa religião, você está meu Deus, não tem ódio, nunca pregou distorcendo a ódio, religião, né? mas você está educando as pessoas para o ódio. É lógico. Quando a igreja se envolve para defender um vira candidato, um palanque político, vira um palanque na verdade. político de um candidato e não da formação espiritual das pessoas, deixando que a liberdade de escolha seja delas, aí você tem uma inversão muito grande da igreja. Então a igreja educa para o bem e para o mal, como todas as instituições. Porque a escola também é um lugar de violência, assim como as famílias são lugares de violência, né? E é preciso que tenha pessoas, né, dirigindo o Estado, que tenha compreensão exata do que seja e da importância que seja a educação. Por exemplo, Natasha, eu tenho certeza que se você fosse a governadora do estado do Mato Grosso,
você não criaria e não pensaria num projeto de militarização das Jamais. escolas. Porque nós, Da mulheres... forma como foi feita, jamais. Nós, mulheres, sabemos que essa cultura patriarcal de hierarquia, né, de ensinar a obediência, rigorosa, de uma disciplina rigorosa, mas a gente fala assim, mas então vocês não querem disciplina? Não. Não é sobre isso. Não se É que a trata disciplina que a escola deve adotar jamais pode ser a disciplina do quartel, dos quartéis. Não pode ser. Porque se for, nós estamos reproduzindo o machismo, a hierarquia e a obediência que sempre vai caber às mulheres e não aos homens. Hoje o que eu vejo, até hoje eu já falei sobre isso, a questão da terceirização da disciplina. Os pais hoje não conseguem colocar limites, não dão exemplo para os filhos e querem que a escola assuma essa responsabilidade. Então, muito dessa questão da militarização está relacionada a isso. E eu sou a favor, como médica que sou, como pediatra, da prevenção. Como prevenção? Se a gente garantir uma educação infantil, um ensino médio, um ensino fundamental e um ensino médio de qualidade, que atraia o aluno, que o aluno tenha vontade de ir para a escola, acordar e ir para a escola. Porque é muito simples, né, Natasha? Ele jamais vai querer... Você tem quantos filhos? Duas. Elas te deram trabalho? Eu tenho 3 filhos. Nenhum deles me deu trabalho. Mas por que nossos filhos não dão trabalho? Porque eles tiveram família, tiveram renda suficiente para viver com dignidade, não precisaram trabalhar, não foram deixados sozinhos em casa porque não tinha escola nem creche para eles, não tiveram que deixar de estudar para ajudar na receita da casa, na renda da casa, e puderam estudar em escolas em que os professores e o projeto pedagógico da escola tratavam eles como estudantes, como crianças em aprendizagem e não como indivíduos massa que de têm que manobra, ser massa de manobra para obedecer a autoridade de quem quer que seja. É isso. Então, assim, os jovens precisam ter perspectiva de futuro, Exato. Tem que ter propósito, acordar de manhã e falar, olha, que legal, vou para a escola, mas para isso tem que ser uma escola com infraestrutura boa, com ar-condicionado, com conectividade, tem que ser uma escola que tenha biblioteca, que tenha laboratórios. Hoje nem 10% das nossas escolas públicas têm laboratório. O governo dos homens que nos governam não pensa a escola como espaço de aprendizado para as crianças. Pensa a escola pública como depósito de crianças indisciplinadas, filhos de trabalhadores, de famílias desestruturadas. É por isso que tem que ser militarizado. Porque na escola militar, as crianças não têm que questionar nada. Elas têm nem que aprender nada. Elas têm apenas que obedecer. É uma escola esvaziada de conteúdo, de cultura escolar. E para que serve uma escola? Exato. Além da pedagogia, do cognitivo, do desenvolvimento pedagógico, cognitivo, da aprendizagem, da socialização, aqui no Brasil ela tem um papel fundamental na segurança alimentar. Exatamente. Então eu sempre digo que se para as nossas crianças, na pré-escola, na criança da primeira infância até os 6 anos, não faltar comida, afeto e estímulo, nós vamos ter jovens em sua plenitude de desenvolvimento. E é esse o meu grande objetivo, dos meus grandes objetivos. Eu quero falar para você, governadora, que eu quero muito que você tenha um projeto potente de escola para as nossas crianças. Sem dúvida. Uma escola que acolhe, que consiga dar condições da criança desenvolver com plenitude. Seu pensamento criativo, de que a criança questionador, de brincadeiras, sem dúvida, mas de conteúdo também. Com certeza. De cultura, de arte, de esporte, de lazer, exato, de tudo, que essa criança possa se desenvolver em sua plenitude, com escola integral, para tirar essa criança da rua, não deixar exposta ao crime, enfim, temos muito a fazer. Muito. Muito bom.